coisa importante. O Tiradentes, ele fica fascinado com a Constituição americana. Ah, sim. E a professora Heloísa conhece isso profundamente, porque tem o livro, né, o livro de Tiradentes, que é exatamente o conjunto de ideias que forma a Constituição americana. Aquilo fascinava Tiradentes. E ele não sabia francês, ele recebeu uma edição em francês. Depois ela conta como é que chegou essa edição até ele. Ele andava por Vila Rica procurando as pessoas. A gente está mostrando aí, Omid, está mostrando na tela. A inspiração isso aí é uma preciosidade. Mas ele andava por Vila Rica atrás de quem soubesse francês para traduzir para ele. É uma coisa que você vê o idealismo do Tiradentes, é uma coisa impressionante, a figura do Tiradentes. Então, professora, nisso que o Mitre está falando, a ideia de que muitos sempre acabam levando a discussão da Inconfidência Mineira de que era uma insatisfação pelo quinto, ou seja, pelo imposto, pelo que a coroa cobrava, o movimento tem muito mais do que isso. Tem isso, mas tem muito mais do que isso. O movimento tem duas coisas que o Tiradentes, para a gente continuar no Tiradentes, é que ele vai dizer que é importante. Ele está dizendo, olha, as Minas podem ser independentes, porque não existe Brasil. Então, quando ele está falando do país das Minas, né? Elas podem ser independentes por causa das riquezas que elas têm, que é muito mais do que o ouro, né? E nós não precisamos de ninguém nos dizer o que as nossas leis. Então, daí a importância do que o Mitre está falando. Quer dizer, você imaginar a República Americana, ele é fascinado com a República Americana, né? Que tinha acabado de... Porque Tiradentes está vivendo o período de consolidação da Confederação, 20 anos depois. Né? Então, pela primeira vez na história, as colônias se tornaram independentes e confederaram-se e criaram uma república. Imagina isso na imaginação do Tiradentes. Exatamente. Tem uma conversa no Alto da Devassa que ele está jogando um charme para uma moça lá em Vila Rica, porque ele estava querendo ganhar ela. E aí ele fala para ela assim, não, eu vou para o Rio de Janeiro, que eu vou fazer umas inovações e tal, estou pensando em criar uma canalização, porque ele tinha uma capacidade de engenharia, ele pensava umas soluções. E aí ele termina dizendo para ela, Simplícia, eu acho que ela chama, eu vou ser feliz, mas eu quero que o meu país seja feliz. Né? Então, a ideia da felicidade pública que está na Revolução Americana, que está no livro, né? Porque o livro, esse que a gente viu, ele começa com todos os homens, com a Declaração de Direito, com direito à felicidade. Olha como é que o Tiradentes está conversando. Isso parece ser muito autêntico no Tiradentes, esse idealismo, essa generosidade, essa visão da sociedade, ele tinha muito isso, né? Mas tem uma coisa, professor... Essa coisa de eu vou ser feliz e o meu país vai ser nós feliz. Nós vamos ser felizes, né? Olha o que esse rapaz está dizendo para nós. Exatamente. Agora, 200 anos depois. Agora tem uma coisa... Tiradentes é o grande propagandista das ideias, tá? E Tiradentes é respeitado na capitania inteira. Ele não só é o propagandista, tem umas cartas... tem uma carta muito bonita de um funcionário que viaja lá do norte, que hoje seria mais próximo ao norte de Minas, que faz uma viagem com o Tiradentes pelo Caminho Novo. Ele está indo para o Rio e aí uma parte do trajeto é com o Tiradentes. Eu não me esqueci o nome dele, não sei se você conhece, mas não conheceu, eu lhe mando essa cópia que eu tenho. Ele descreve as pessoas saindo de casa para receber Tiradentes. Cumprimentá-lo. Para cumprimentar Tiradentes. Ele descreve como que é, e ele vai ficando impressionado, porque ele fala, olha, tem um problema aqui, porque ele nunca tinha visto isso. Popularidade dele. A popularidade do Tiradentes. Assassiná-lo seria dar o recado para todos. Claro, se eu vou disseminar o terror, né, o que eu faço? O Tiradentes, ele é o sujeito que melhor dissemina as ideias. Ele é recebido da elite... As casas de alcouce, que são as casas de prostituição que ele tocava... Era bem recebido em todo lugar. Que ele ficava tocando violão e fazendo propaganda. Além do mais, tocava violão também, as habilidades dele. Arrastava a asa para as moças. A conexão do Rio de Janeiro, porque existe uma conexão que a gente não sabe direito como é que foi, mas tem que ter uma conexão no Rio de Janeiro. A senhora está se referindo à Conjuração Carioca? Não, o Tiradentes tem uma conexão da Conjuração Mineira com o Rio de Janeiro, que a gente sabe pouco, entendeu? Eu, pelo menos, sei pouco. E aí, eu acho que tem que... E o Tiradentes é que tem essa conexão na mão. Então,
Se eu tiver que dar o exemplo, se eu tiver que disseminar o medo, né? Se eu tiver que criar o terror, seria o Tiradentes. é Tiradentes. Mas eu levanto